Então, os dois mistérios, parte 4. Diz a palavra do Senhor na carta de Paulo, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O mistério da iniquidade já opera. Muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitos anticristos mesmo têm saído mundo afora, diz a Bíblia. E esse mistério da iniquidade opera com o objetivo de enganar, de confundir, se possível, os próprios eleitos do Senhor, para arrastar esses eleitos atrás de si. Homens perversos, homens da iniquidade, filhos do diabo, destinados à perdição. E eles operam até com sinais e prodígios da mentira pela eficácia do poder de Satanás, de iludir e de enganar. Vamos conhecer um pouco mais sobre este mistério da iniquidade. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Rei de toda glória, Senhor de senhores, absoluto, dono das nossas vidas, Criador, Todo-Poderoso, aqui estamos nós, Senhor, para te ouvir. Por isso nós aquietamos agora o nosso coração. Por isso nesta hora nós levamos os nossos pensamentos cativos, presos, em obediência a Cristo. E nós nos submetemos inteiramente à ação do Teu Espírito Santo, que revela, que confirma, que testifica da verdade, da justiça e do juízo. Por isso, Pai, que caia por terra agora a tradição, Senhor, os raciocínios falazes, que caia por terra agora o humanismo, os ensinos de demônios, aquilo que carregamos do passado está derrubado agora, pelo poder da Tua palavra, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo em nós. Fala-nos e mostra-nos, Senhor, a Tua verdade, porque a verdade liberta e libertará os cativos que a ouvirem. Oramos com fé, em o nome santo de Jesus, para a glória de Deus, e todo o povo do Senhor diga amém e amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, Tiago, está substituindo a nossa querida pastora Silmara nesses dias. Obrigada. Vamos falar com Deus em seguida a este tema, porque nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos preparar, nós precisamos ficar atentos ao que Deus quer de nós e ao que Deus quer fazer através de nós. Amados do Senhor, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, não da lei, porque a letra da lei mata, mas do Espírito, que dá vida, mais que vencedores em todas as coisas. Esta é a quarta mensagem que nós vamos tratar sobre os dois mistérios. E eu venho explicando à igreja que existem muitos mistérios na Bíblia Sagrada. E eles são mistérios até que o próprio Deus ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que os mistérios deixem de ser mistérios. Mas a Bíblia Sagrada é cheia de mistérios. E dois deles nós temos
conhecido estes dias e devemos conhecê-los profundamente. O primeiro mistério chama-se o mistério da piedade. Nós estamos conhecendo, buscando no original grego a palavra piedade, eusébia, tem mais de 200 sinônimos, né? 200 expressões para eusébia. Mas, para que você entenda, é o mistério da encarnação de Deus. Deus não tinha um corpo, ele era espírito, até se manifestar em carne no ventre de uma mulher, Jesus. Então, a encarnação de Deus é a eusébia. Chama-se também graça, chama-se também a diferença entre o Cristo carne e o Cristo espírito. Então, o primeiro mistério, o mistério da piedade, é que Deus se fez carne. Ou seja, Jesus Cristo era a encarnação absoluta e total de Deus. A Bíblia fala que ele é a expressão exata do seu ser. Quer dizer, a expressão exata de Deus era Jesus, né? E diz também que nele, em Jesus, se encerrou toda a plenitude da divindade. Plenitude. É plenitude mesmo. Plenitude. Plenitude é a totalidade, o pleno, não ficou nada de fora. Quer dizer que tudo que era Deus, plenamente estava encerrado, finalizado. Em quem? Em Jesus Cristo. Então, o primeiro mistério é a deidade de Deus. Deus se fez carne. Cristo é Deus. Muito bem. O segundo mistério que estamos estudando é que assim como Deus se fez carne através de Jesus Cristo, e ele se estendeu nos seus filhos, nós somos uma extensão de Deus aqui na terra, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus está em cada um de nós, quer dizer que Deus se multiplicou através de homens e mulheres, de pessoas de carne e osso, né? Também a Bíblia fala de um outro mistério, que ela chama de mistério da iniquidade, que o diabo se fez carne e que ele se estendeu nos seus. Quer dizer que aqui na terra também existem pessoas de carne e osso, como nós, porém a sua origem é o diabo. Eles são a extensão do mal aqui nesta terra. Assim como Deus tem as suas ovelhas, o diabo tem os seus lobos. Se você começar a pensar nas terminologias, nas expressões bíblicas, você vai reparar as duas sementes em expressões muito simples. A Bíblia fala em ovelha e lobo. Às vezes fala de ovelha e cabrito. A palavra de Deus fala em trigo e joio. A palavra de Deus fala em vasos de honra e vasos de desonra. A palavra de Deus diz que há vasos de misericórdia e vasos de ira. A palavra de Deus diz que há predestinados para a salvação e destinados para a perdição. A palavra de Deus diz que há frutos bons e frutos maus, árvore boa e árvore má, peixe bom e peixe ruim. A palavra de Deus fala que há os salvos e os perdidos. A palavra de Deus diz que há os justos e os injustos. Amém? Que há os santos e os iníquos. É verdade ou não é? Amém? Então, se você começar a pensar, você vai ver, uau, gente! De Gênesis até Apocalipse, você vê a separação nítida de duas raças, espiritualmente falando, sobre a terra. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Amém? Então, o que nós estamos estudando estes dias é que existe um espírito de confusão. E você sabe que o espírito de confusão procede do diabo. O nome diabo, diabolos, significa o quê? Confusão. Então, toda confusão procede do diabo. Nós estamos estudando que existe um espírito de confusão, especialmente nesses últimos dias. Porque milhares e milhares de pessoas, desde atores e atrizes famosos no mundo inteiro,
a esportistas famosíssimos no mundo inteiro, até pessoas comuns, gente comum, desde crentes consagrados até novos convertidos. Tem, no meio disto tudo, pessoas sido seduzidas. Há muita gente que tem sido enganada por causa da manifestação do espírito da iniquidade, do tal Satanás que se fez carne e que se estendeu pelos seus filhos. É importante você ter este conhecimento, ter este conceito bem arrumadinho dentro da sua mente, do seu coração, do seu espírito. Por quê? Porque você está num mundo, mas você não pertence a este mundo. E neste mundo, a Bíblia diz que este mundo, que nós não pertencemos a ele, jaz no maligno. O que jaz no maligno não é o mundo, o cosmos, não é? A terra, o mar, as montanhas. O que jaz, o que está no maligno, é um tipo de gente que pertence a esse mundo que jaz no maligno. Quer dizer que existem pessoas, né? Que são o quê? A extensão de Satanás. O inimigo, ele tem uma raça que a Bíblia chama de joio, de cabrito, de lobo, de filhos da perdição. E essa raça tem um poder de fazer até sinais, prodígios e maravilhas para seduzir o povo de Deus, para enganar o povo de Deus, para iludir o povo de Deus. E nestes últimos tempos, levar, se possível, e eu abro aqui um parênteses para dizer que tem sido possível, não é? Levar o povo do Senhor a uma apostasia, a um abandono da fé. Nós vemos as pessoas chegarem ao nosso ministério exaustas, frias, decepcionadas, desiludidas, arrebentadas emocionalmente, frustradas. E muitas dessas pessoas estão longe das igrejas, não, nem chegam aqui. Apostataram da fé, esfriaram com Deus, com a palavra, com a oração, com a comunhão dos santos, por causa desses lobos, por causa desses filhos do diabo, desses que induzem ao erro, objetivando exatamente o afastamento. A Bíblia chama de apostasia. O apóstolo Paulo, ele disse nesse texto que nós lemos, que ninguém vos engane. E ele está escrevendo esta carta para uma igreja. Que ninguém vos engane. Ele diz assim, ninguém de nenhum modo. Quer dizer que quando ele fala ninguém, quer dizer que existem pessoas que são para enganar. E ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane. Está ali no versículo 3 de 2 aos Tessalonicenses 2. Ninguém de nenhum modo. Quer dizer que há pessoas que têm o quê? Um ou outro modo para enganar. Então ele faz um alerta. Ninguém, quer dizer, não importa quem seja, de nenhum modo, quer dizer, não pode haver nenhum modo de nós sermos enganados. Isso significa que existem muitos modos de possivelmente se enganar o povo de Deus. Você não precisa dar nomes aqui, mas eu lhe pergunto, você conhece algum modo que o mistério da iniquidade tem usado para enganar o povo de Deus? Milhares de modos têm sido usados ao longo das eras para enganar o povo de Deus. O que foi, pastor Maurício? Sim, tem modos operandi de muito tempo. Você precisa saber como não ser seduzido, porque há muitos modos. Você precisa saber como não ser enganado, como não ser arrastado pelo espírito da iniquidade. Eu louvo a Deus porque se você está aqui, você já está livre do engano, do mistério da iniquidade, porque os seus olhos foram iluminados. Os que estão chegando estão tendo seus olhos iluminados, exatamente para não serem enganados, para não serem manipulados, arrastados pelo espírito da iniquidade. Alguns de nós fomos arrastados no passado, infelizmente, e pagamos caro por isso. E temos marcas, às vezes, na vida por isso.
E temos aí frutos que colhemos por conta desse engano que nós também vivemos no passado. Eu queria lhe mostrar, no original grego, eu acho que eu coloquei no telão, glória a Deus. Enganar, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, que ninguém de nenhum modo vos engane, a palavra enganar no grego é seduzir, hipnotizar e enfeitiçar. Esse hipnotizar é o hipnotizar da serpente. Você sabe que tem um tipo de serpente que ela se levanta e ela hipnotiza a sua presa. Ela hipnotiza. Vamos tratar aqui de um animal, para você entender, não é? O animal fica parado, olhando para ela, hipnotizado. E ela faz o quê? Assustou lá. Dá o bote. E ela então ataca a sua presa, a sua vítima. Quando esta palavra é usada aqui pelo apóstolo Paulo, é exatamente neste sentido. Ninguém, de nenhum modo, vos hipnotize, vos seduza. E vem também daí a palavra enfeitiçar. Quando nós dizemos que uma pessoa não está entendendo uma coisa, não está enxergando, o que a gente diz? O que a gente diz assim, no popular? Parece que está enfeitiçado. Não é assim que nós falamos? Parece que está enfeitiçado. Está. Não é aquele feitiço da macumba, mas é um engano que entrou na vida da pessoa e a seduziu, a hipnotizou, a enfeitiçou. Então, essa sedução, esse hipnotismo, você vê, a pessoa até chegar à graça de Deus, ela estava em alguns lugares fazendo um monte de abominações, mas ela achava normal. Ela não questionava aquilo. Ela começa a questionar quando o Espírito de Deus começa a lhe chamar a atenção. Senão ela fica ali fazendo aquelas coisas todas. E a pessoa está o quê? Seduzida, hipnotizada, enfeitiçada. Quando o inimigo, o mistério da iniquidade, consegue fazer isso, o próximo passo é induzir os hipnotizados, os enfeitiçados, os enganados ao erro. Porque uma pessoa hipnotizada, ela faz o que o hipnotizador quer. Você está compreendendo? E as pessoas fazem. Você que está de fora, você diz assim, como é que é possível a pessoa dar a casa dela? Você está de fora, você diz, como é possível? Como é possível? Ela está lá fazendo aquilo. Como é possível a pessoa pagar esse preço? Ela não enxerga. Ela está o quê? Hipnotizada, seduzida, enfeitiçada, enganada, para que ela seja induzida a um erro. E uma vez que ela erre, quando ela acordar, ela vai ter uma decepção tão grande, que ela vai apostatar da fé. Ela vai esfriar, ela vai pular fora, não é daquele lugar, ela vai pular fora da carreira cristã, das coisas de Deus. Porque a apostasia o que é? Uma rebelião, é o abandono das verdades de Deus, é um esfriamento total. Há 40 milhões, é isso, pastor Maurício? Segundo o IBGE, há 40 milhões de crentes no Brasil que apostataram da fé. Os motivos são os mais variados. Tudo bem, a gente que não tinha conhecimento, não tinha olhos iluminados, mas uma parte grande, quase a totalidade desses 40 milhões de brasileiros que estão fora das igrejas, estão frios, abandonaram a fé, apostataram, porque possivelmente foram o quê? Seduzidos, hipnotizados, enfeitiçados, enganados pelo mistério da iniquidade. O homem da iniquidade, o filho da perdição, amados, ele não vem com 2 chifres, um pé de cabra, um rabo, sabe, cuspindo fogo. Ele não aparece assim não, com o rabo vermelho. Ele, como é gente, é pessoa, é filho do derrotado. Ele vem para dentro da igreja de Jesus Cristo para seduzir o povo de Deus. Porque o povo da iniquidade já é cego, já é seduzido, já é para isso. Então ele entra com esse povo dentro da obra de Deus, da igreja, para seduzir, enganar, hipnotizar, enfeitiçar o próprio povo de Deus. Criando o quê? Falsas doutrinas. Falsas doutrinas o que são? Heresias.
É uma coisa que não existe na Bíblia, mas as pessoas acreditam como se fosse da Bíblia. As pessoas acreditam que está na Bíblia. Elas não têm condição de verificarem que aquilo não está na Bíblia, porque elas estão o quê? Hipnotizadas, entorpecidas. Elas estão o quê? Enfeitiçadas. Então elas acabam achando que uma coisa é de Deus, que está na Bíblia, mas aquilo é uma heresia. Mas como se dá um pedaço de um versículo, se fala em nome de Deus, ou se fala com Bíblia na mão, a pessoa acredita. E o que é uma heresia? É o abandono das verdades de Deus. Então, há muitos mistérios da iniquidade aí, em vários lugares que se dizem igrejas de Cristo, ensinando coisas que sequer existem na Bíblia, nem esbarram. São o quê? Heresias. Fazem com que as pessoas saiam das verdades bíblicas. Heresia é o abandono da verdade de Deus. Ora, se não é a verdade de Deus, não liberta as pessoas. Faz o quê? Escraviza ainda mais as pessoas. As pessoas estão cegas, hipnotizadas, seduzidas, enfeitiçadas, enganadas, induzidas ao erro, recebendo heresias, que são abandonos das verdades de Deus, e elas não são libertas. Elas estão cada vez mais escravizadas. E uma pessoa que está escravizada, porque abandonou as verdades de Deus, e às vezes ela não é consciente disso, ela está induzida a isso, não é? Ela se afasta automaticamente da sã doutrina de Jesus Cristo. Então eu quero lhe mostrar agora, basicamente, 6 coisas, né, que o filho da perdição, o mistério da iniquidade faz. Eu poderia aqui ficar a noite inteira, mas hoje eu vou falar de 6 delas, tá bem? Vamos conhecer, então, o que faz o mistério da iniquidade. Número 1, uma das coisas que ele faz, nega que o pai e o filho são um só. Então, assim, o primeiro sistema, né, pastores, que negou isso, foi o sistema romano. Então, eu quero que você saiba de onde é que vem, né, esta coisa de que existem 3 deuses. Um pai, um outro que é o Filho e um outro que é o Espírito Santo. A tal da Trindade Celestial ou Santíssima Trindade, isto vem da Igreja Romana. Então, negar que são um só, já é uma característica do mistério da iniquidade operando. Então, você já sabe que o sistema está, o quê? De mãos dadas com o mistério da iniquidade. Você sabe que a Bíblia, em Apocalipse, chama Roma de a grande meretriz, a grande mãe das meretrizes. E diz que a mãe das meretrizes deu à luz filhas, que são meretrizes como ela. E aí nós temos, então, as demais igrejas sobre a terra, que são também ligadas ao meretrício, vendem o corpo de Cristo, vendem a fé, fazem leilão, e que são o quê? Todas provenientes do mistério da iniquidade. Essas igrejas todas negam que Deus e Jesus sejam um só. Todas elas acabam de um modo ou de outro reforçando a ideia de 3 deuses, um pai e um filho separadamente. Olha o que diz 1 de João 2, 22 e 23. Quem é o mentiroso? Você sabe que o mentiroso vem da iniquidade, vem do diabo, que é o pai da mentira. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Cristo do original, Messias, tá? O Messias prometido. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Porque o Cristo, na verdade, é o Pai encarnado. Negar isso, já tem o dedo aí do mistério da iniquidade. É o mentiroso. E o mentiroso, você sabe de onde procede. Amém? Versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Então, quando você ouvir alguém dizer assim, tudo leva a Deus. Quando está se referindo a Deus, está se referindo ao Pai. Tudo leva a Deus. Mentira. Isso é o mistério da iniquidade que prega. Porque só Jesus leva a Deus, porque só Jesus é Deus.
Aliás, ele disse, ninguém... Qual é o verbo? Igreja que tem a revelação, Isaías. Ninguém vem ao Pai, ele não disse assim, ninguém vai ao Pai. Senão ele estaria aqui mostrando o Pai lá em cima. O que ele disse? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque eu e o Pai somos um. Então todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então, quem nega a unidade de Deus, já mostra um princípio da apostasia. Já está se desviando da sã doutrina. Segunda coisa que faz o mistério da iniquidade, os filhos da perdição. Nega a encarnação de Jesus. Tem gente que duvida que era Jesus mesmo. Não sei não, eu acho que puseram lá no túmulo, eu acho que não sei o quê, eu acho que o santo sudário, eu não sei essa história. 1 de João 4:3 diz, e todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Não confessou a Jesus como Senhor, não confessou Jesus como o único Salvador, não confessou Jesus como o Messias prometido, o que acontece? Não procede de Deus. A minha pergunta é, se não procede de Deus, procede de quem, igreja? Do diabo. Então veja, todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. É que as pessoas acham que vai ter só um anticristo, aquele da tribulação, que vai unir as nações. Primeira metade da tribulação vai ser paz. Depois a segunda metade, pegue aí quem puder, salve-se quem puder. Vai virar um pandemônio isto aqui, porque é o anticristo. Ali vai existir um anticristo, mas todo aquele que nega isto aqui, todo aquele que está a serviço do diabo e tem o poder nas mãos, já é um anticristo. Amém? Judas Iscariotes, filho da perdição. Herodes tinha poder na mão, um anticristo. Traga um anticristo para mais perto de nós. Quem poderia ser um anticristo? Hitler. Amém? Os irmãos estão assustados? São anticristos que surgem, negando, porém se escondendo atrás de algumas verdades para eles, porque hipnotizam as pessoas. Você vê que você pega aquele povo, e aquele povo não sabe até hoje como eles foram capazes de trucidar aquelas milhares de pessoas judias. Não sabem como puderam matar, estavam o quê? Hipnotizados por um líder, um anticristo, que era a serviço do diabo. Vocês estão compreendendo ou não? Então olha o que diz aqui, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Há muitos anticristos no mundo. E normalmente eles estão assentados num lugar dentro da igreja de Cristo, dando ordens, com autoridade sobre gente. E de preferência eles vão escolher povo de Deus, pessoas de Deus. Então, quem não confessa Jesus, não procede de Deus. Quem não acreditar que Deus se fez carne, que Jesus era Deus, mostra outro sinal do mistério da iniquidade. 2 de João, versículo 7, diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, se não disser que aquele Cristo era o próprio Deus, é da parte do enganador. Terceira coisa que faz o mistério da iniquidade. Essa raça que quer levar o povo de Deus à apostasia, é formada por homens perversos e maus. Não pense que é gente boazinha, da melhor estirpe. Eles se disfarçam de ovelhas, são dissimulados. Eles não chegam nos altares e digam, eu estou aqui da parte do capetão. Eu estou aqui da parte de Satanás para enganar vocês. Não. Agora, vocês precisam saber que esses que enganam, que seduzem, que hipnotizam, que induzem ao erro, na verdade, você tem que acreditar, é gente da pior espécie. São homens que a Bíblia chama perversos e maus. Eles não estão nem aí
com o bem-estar das ovelhas, eles não estão nem aí com a alegria, felicidade ou qualquer coisa de bom ou de bem para as ovelhas de Jesus. Em 2 Tessalonicenses 3:2 está escrito: para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Quer dizer que nesta terra, eu não estou falando de demônios, eu estou falando de gente energizada pelo demônio. Há pessoas que a Bíblia chama de homens perversos e maus. A gente tem que ser livrado desses homens. Porque a fé, comigo igreja, a fé não é de todos. Se você for ler de quem é a fé, o apóstolo Paulo fala, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Quem é eleitos de Deus? A fé é sua, a fé é minha. É essa fé, dom de Deus, que nos faz crer em Jesus, crer e receber. Amém? Então preste atenção. Nós temos que ser livres, livrados dos perversos, dos filhos da perdição. É por isso que a gente fica batendo aqui, tem jovem que não gosta, tem gente que está para casar de novo, não gosta da pregação. A Bíblia diz que não se casa a luz com as trevas. Imagina, porque nas trevas estão homens o quê? Energizados pelo diabo e mulheres, perversos e maus. Vai fazer o que para você, minha noivinha da graça de Deus? Um homem perverso e mau. Vai fazer bem? Porque a fé não é de... Essa gente não crê. Essa gente não tem temor a Deus. Essa gente não tem parte com Deus. Então preste atenção. Quarto lugar. O que o mistério da iniquidade faz? O mistério da iniquidade, para convencer, opera com sinais da mentira. Porque tem que convencer. Para hipnotizar as pessoas, tem que ter um atrativo. Entendeu, Marli? Porque senão a pessoa vai ouvir pessoas que às vezes não sabem nem falar direito. Ninguém suportaria ficar 2 horas no lugar só vendo manifestação de demônio. A não ser que estivesse o quê? Hipnotizado, enganado. Né? A não ser que estivesse o quê? Seduzido. Senão não dá, você não aguenta isso. Não é para nós. Então veja, o mistério da iniquidade, para convencer, para a pessoa ficar ali presa, opera com os sinais da mentira. Então existem sinais que são operados pelo Satanás. Existem sinais que são operados pelo inferno. Para o quê? Hipnotizar, confundindo as pessoas, induzindo ao erro. Porque depois que a pessoa vê um sinal, uma maravilha, se ela não sabe a fonte pode mandá-la fazer o que ela quiser, que a pessoa já está hipnotizada, já está seduzida. Porque as pessoas dizem, mas eu vi, eu estava lá, eu vi, eu presenciei, mas você não conhece a fonte. Por isso você foi seduzido, você foi enganado, você foi induzido ao erro. Diz a palavra em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é o ímpio, o filho do diabo. Como é que ele aparece? Já que ele é perverso e mau, como é que ele se apresenta? Ele aparece segundo a eficácia de Satanás. Quer dizer que Satanás é um desempregado do céu, é um gato desdentado. O Senhor lhe despojou, tirou o poder, nos arrancou das mãos dele. Ele colocou esses demônios todos com Satanás em algemas eternas para o juízo do grande dia. Em relação à minha vida e à sua. Em nós ele não toca. A Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então você tem que acreditar na obra de Cristo na cruz do Calvário. Amém até aqui? Muito bem. Agora, ele age onde lhe é permitido agir, porque a Bíblia diz que Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira, os filhos da perdição, preparados para a destruição. Você está entendendo? Então Deus suporta. Por quê? Porque ainda faltam ovelhas serem salvas. A palavra tem que ser pregada para resgatar do meio do engano, do mistério da iniquidade, os que são predestinados para a salvação, os que fazem parte do povo eleito de Deus. Você está entendendo?
Então o que acontece? O diabo opera com eficácia. Ele tem um certo poder. Este poder ele usa nos dele. E este poder também é usado na vida daquelas ovelhas quando ainda não estão, o quê? Nascidas de novo. Quando elas ainda estão mortas em delitos e pecados, seguem o curso do mundo, fazem a vontade do príncipe da potestade do ar, do diabo, do espírito que agora, nesta dispensação, depois da morte e ressurreição de Cristo, atua nos filhos da desobediência. Não atua mais na sua vida. Amém? Agora você precisa saber como é que ele age lá. Naqueles que estão ainda sob a influência dele e nos filhos dele. Ele age com eficácia. Quer dizer que funciona. A técnica do capeta para quem está cego, hipnotizado, funciona. Quando eu vejo hoje, e você também, que nós temos olhos iluminados, as técnicas do capeta, e elas estão em todos os canais de televisão, quando você vê, você diz, ridículo. Você olha e diz assim, parece um circo. Isso é pobre, é barato, é medíocre, é insano, porque você conhece o poder de Deus. E ele é um imitador barato e medíocre. Mas para aqueles que estão hipnotizados, seduzidos, enganados, amados, funciona mesmo. Quem esteve lá sabe que é verdade. Funciona ou não funciona? Funcionou na nossa vida, amado, no passado. Então veja, é segundo a eficácia de Satanás. Agora, com todo poder dele. Que para nós é ficha de telefone. É o barato que eu estou dizendo. É o medíocre. Mas para um cego, amados, toda pessoa que está morta em delitos e pecados, se ela for num terreiro de macumba, ela vai achar aquilo o máximo. Se ela sentar num centro de mesa branca, ela vai achar aquilo é o máximo. E nós sabemos que aquilo é o quê? Escória, lixo, nada. Mas tem eficácia na vida de um cego. Tem eficácia na vida de um hipnotizado, de um seduzido. E ele usa mesmo todo o poder que ele tem, e sinais, e prodígios. Mas olha agora, cadê o versículo que não está na tela? Meu Jesus, não pode ficar só na minha, amados. O versículo tem que ficar na tela. Tem que ficar para quem está na internet. Toquei aqui, apaguei na minha, que é para eu ler lá. Pronto, Deus sabe o que faz. Amém. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. Diga, todo o poder. Sinais, prodígios. Mas eles são verdadeiros? Eles são da mentira. Diga, da mentira. E olha só o versículo 10. E com todo engano. Então é tudo engano, amado. É tudo mentira. Todo engano de injustiça. É tudo fora de Deus. Aos que perecem. Pior é que as pessoas estão perecendo. As pessoas estão lá dentro acreditando, seduzidas e perecendo. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Elas não têm a verdade, não podem acolher com amor a verdade. Então elas estão acolhendo com todas as suas forças a mentira do diabo. Os sinais, os prodígios e as maravilhas com a eficácia de Satanás. Isso é tremendo. Você precisa saber quando um sinal, um prodígio é da verdade e quando um sinal ou um prodígio é da mentira. Porque um vem com a eficácia de Deus, mas o outro vem com a eficácia de Satanás. Você olha e diz, uau, houve uma cura. É com a eficácia de Deus ou com a eficácia de Satanás? Você precisa conhecer isto. Você precisa saber. Porque Deus está dizendo, sou eu. Satanás está dizendo, eu também faço. Você está compreendendo? Há muitos anos, depois da minha conversão um pouco, Deus começou naquele momento, e vou fazer um parênteses aqui para você entender esta palavra mais a fundo.
De quando em quando Deus manifesta um tipo de sinal na terra, vamos dizer assim, não é? Um tipo de cura, um tipo de prosperidade, enfim. Eu não sei quantos aqui são dessa época, não é? Mas há alguns anos, Deus começou a trazer uma manifestação de coisas milagrosas, sobrenaturais. Perna que crescia. Alguém se lembra disso? Perna que crescia, não é? Braço que ia para o lugar, que era encolhido, né? Mão ressequida que funcionava. Dentes que se tornavam de ouro. Deus começou a restaurar dentes com porcelana, né? Bispa, mas você viu isso? Eu vi isso. Eu vi e vi a fonte. Eu vi os prodígios da verdade. Eu vi perna crescer. Eu vi perna crescer. Porque uma jovem do nosso ministério foi a uma reunião em que houve um tipo de oração, de manifestação, e ela tinha um dente, e esse dente enorme, aqueles dentes, como chama, pastor Fernando, lá do fundão? Molar, aquele dente lá grandão, né? Ele era totalmente estragado. E de repente, numa reunião, ela teve esse dente todinho de ouro. E os seus pais eram incrédulos, ela chegou em casa tremendo, 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 e ela disse assim: pai, olha o que aconteceu, o que Deus fez, né? E o pai olhou aquele dentão de ouro e disse assim para essa moça, disse: ah é? Lá na tua igreja já estão pagando dente de ouro para se acreditar, para levar as pessoas? E ela ficou muito triste, foi chorar, e, enfim. E essa moça tinha uma perna mais curta que a outra. Aqui está a pastora Jaque, né, os nossos pastores desse tempo que sabem, Bispo Rai. Era uma adolescente, não é, pastora Jaque? Ela usava aquele sapato que tem por dentro um aumento. Ela tinha uns 12 a 15 centímetros. Era muita distância, né? De diferença. E essa menina foi para uma próxima reunião. E naquela reunião a perna dela cresceu. E essa menina então chega em casa para o seu pai e diz: daria para a minha igreja pagar para minha perna crescer, pai? Enfim, eu estou contando isso porque nessa época Deus estava operando, né? E eu vi muitos dessas restaurações de ouro. Se vocês quiserem saber, eu não vou contar aqui, porque não há tempo, mas se vocês quiserem saber mais a miúde, procurem a pastora Silmara. Vocês conhecem a pastora Silmara, a credibilidade do ministério. A pastora Silmara, naquele momento, fazia um tratamento de colocar aquele pino para depois colocar um dente. Amém? Sabe quando você faz uma preparação, coloca um pino, aí põe um provisório e depois você vai colocar um dente. E ela estava nesse processo. E estava também nesse grupo de oração. Nem foi orado por ela. Quando ela foi ao dentista, naquela semana, para sua consulta de rotina, ele tirou o provisório e disse a ela: Silmara, você foi em outro dentista? Ela disse: não, doutor, lógico que não. Alguém mexeu no seu dente, no seu pino. Ela diz: não. Ele diz: o seu pino está de ouro. Eu não coloquei um pino de ouro. Até porque é inviável. E aí ela contou para ele. E ele creu. E ele disse: eu posso raspar um pouquinho desse ouro? Ele raspou um pouquinho daquele pino de ouro e levou para análise. Era um ouro que não existe, amados. Puríssimo, que jamais seria usado para fazer qualquer trabalho desse. E ela tem esse pino de ouro. O dente foi feito em de um milagre de Deus. Eu poderia aqui narrar muitas coisas. Eu estou contando porque eu estou dando nomes, porque foram coisas que ocorreram conosco, muito próximo a nós. Mas houve muitas pessoas que experimentaram desses milagres naquela época. De repente, amados, passado alguns meses, nós tínhamos notícia, a mídia noticiou isso, que nos centros espíritas estavam aparecendo também dentes de ouro. Então, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que o diabo opera com sinais da mentira. E aí, o que aconteceu imediatamente quando o diabo começou a fazer? Cessaram as manifestações da parte de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão e nem vai dividir a sua glória com ninguém. Mas se o povo tivesse conhecimento, jamais teria confundido. E nós vimos o quê? Pessoas cristãs, pessoas do meio evangélico, inclusive pastores, dizendo: opa, peraí,
será que Deus está lá? Ou será que o diabo estava aqui? Você está entendendo? O mistério da iniquidade conseguiu exatamente o que ele queria com algumas pessoas naquele momento. Apostasia, o esfriamento, a dúvida, o afastamento. Então, você precisa saber, porque Deus está dizendo, sou eu. Mas o diabo também está dizendo, eu também faço, eu copio. De forma barata, sim, mas eu também copio. Apocalipse 13:14 diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Quer dizer que tem gente nesta terra energizado pela besta, que é o diabo, não é? E este agente que está sobre a terra faz sinais. E por causa desses sinais, seduz os que habitam sobre a terra. Por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. Então veja, a questão das imagens, eu não vou entrar hoje. Hoje eu vou ter um dia específico para falar sobre isso. Mas a questão da imagem é exatamente uma o quê? Uma artimanha, é uma arma de sedução, de hipnotismo do diabo. Ele manda fazer a imagem. Ele seduz as pessoas e fazem que as pessoas se prostrem diante de uma imagem. Então você tem que saber que o inimigo, ele faz sinais, mas ele engana, ele perverte. Ele manda fazer uma estátua, ele manda adorar a estátua, seduzindo as pessoas. E as pessoas estão lá, se curvando diante de uma estátua. Você viu hoje, já tinha teatros a céu aberto aí, da Via Cruz. Amanhã vai ter em todas as partes do Brasil aí. Você vê as pessoas chorando, olhando para aquela estátua de um Cristo, carregando uma cruz, passando a mão, fazendo o sinal da cruz. As pessoas estão hipnotizadas pela sedução de Satanás. Por isso que quem é idólatra, nós temos que ter misericórdia, amados, com essa gente. Porque não consegue ver que o ídolo é uma coisa maligna. Essa pessoa está seduzida, ela se ajoelha diante de uma estátua, se benze, presta culto. Está seduzida pelo espírito da iniquidade, cega. Faz qualquer coisa, até carregar uma estátua nas costas, nos ombros. Quinto lugar, o que o mistério da iniquidade faz? O espírito da iniquidade opera com ensinos demoníacos. Lógico. E ensina com riqueza de detalhes, mas é do demônio. Diz em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito Santo está afirmando isso, hein? Expressamente, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, vão esfriar mesmo, vão se pirulitar da igreja, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Uau! Pela hipocrisia dos que falam mentira. Lógico, a pessoa hipócrita fala mentira, ensina mentira, e as pessoas fazem o quê? Elas são seduzidas por essa mentira, são induzidas ao erro, e quando elas caem e tropeçam e são derrotadas, elas esfriam, elas apostatam da fé. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizada a própria consciência. Muita gente me pergunta assim, bispa, eles têm consciência disso? Não. Eles têm cauterizada a própria consciência. Se eles têm consciência, eles não sentem nada em fazer isso, porque a consciência está o quê? Cauterizada, queimada. O senso de bem ou mal, de certo ou errado, não existe. Está cauterizada a própria consciência. Por isso que é capaz de ensinar com ensino de demônios, com hipocrisia, né? Falando mentiras, porque tanto faz como tanto fez. Tem a sua própria consciência cauterizada. Então, é possível dentro de uma igreja se ensinar com ensinos de demônios. Cabe à legítima igreja de Jesus Cristo advertir o povo que é possível pessoas estarem dentro de lugares que se dizem igrejas e lá dentro quem está falando, na verdade, é um homem, mas a boca dele é a boca de Satanás,
com ensinos mentirosos, enganadores e demoníacos. Quando você ouve, põe óleo, põe sal, põe arruda, passa debaixo do galho, pula a poça de leite, bate com a varinha, dá 3 pulinhos, come isso, passa o sabonete da salvação, penteia com pente ungido. Isso é o mistério da iniquidade operando com ensinos de demônios, com hipocrisia. Amado, hoje, eu vou falar aqui com todo respeito, mas passar na televisão e ver alguns desses me causa ânsia de vômito. Não dá. Eu passo mal, literalmente eu passo mal. Eu começo a ficar, eu saio do meu estado físico de saúde, não dá. É muito grave ver a hipocrisia das pessoas usando o nome de Deus com Bíblia na mão, induzindo ao erro, falando mentira, ensinando heresias que estão destruindo a vida de milhares e milhares de pessoas. O objetivo do mistério da iniquidade é obrigar a humanidade toda, e o povo de Deus em especial, a apostatarem da fé legítima e a adorarem a Satanás, tirando o conhecimento de Deus de dentro da igreja. Quando se tira o conhecimento, quando se tira a verdade, ali está o mistério da iniquidade. Põe sacrifício, põe jejum, põe vigília, põe campanha, põe óleo, põe florzinha, põe rosinha, põe louvores e louvores para, sabe, põe expulsão de demônio, põe. Isto é o mistério da iniquidade, tirando o conhecimento da verdade, porque libertaria as pessoas, colocando os ensinos de demônio, hipnotizando com os sinais da mentira e levando ao engano essa gente toda. Tirar o conhecimento da verdade é tirar a força da igreja de Jesus Cristo. Mateus 24 e 25 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, seduzir, hipnotizar, se possível, os próprios eleitos. 25. Vede que vô-lo tenho predito. O Senhor avisou, amados. O Senhor está avisando. Há quanto tempo? Há quantos anos? Um dia perguntaram a Jesus: então como é que nós vamos conhecer quem é falso e quem é verdadeiro? Hoje estão perguntando isso também. Como é que nós vamos conhecer? E ele respondeu: pelos frutos os conhecerei. Num primeiro momento você pode ficar ali. Será? Espera mais um pouquinho. Veja os frutos da vida. Analise. Quando você não souber, faça algumas perguntas. Você está observando? Comece a analisar. Nesse lugar, através dessa pessoa, Deus é glorificado? Não. O diabo tem mais espaço que Deus? Tem. Deus é soberano aí? Ou é o homem que é soberano? O homem. Deus é substituído por coisas? O diabo manda? Fala, faz e acontece? Fala. Então você está perante falsos profetas, falsos mestres. É o espírito da iniquidade dentro da igreja. E qual é o conteúdo da mentira da iniquidade? Judas 4, estou encerrando. Pois certos indivíduos, não pense que Deus se dirigiria a um eleito, a um amado, dizendo certos indivíduos. Você já sabe a quem ele está se referindo aqui. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, camuflagem, disfarçados, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. O fim é a condenação. Homens ímpios, amados, se introduziram aonde? Dentro da igreja. Homens ímpios, filhos do diabo, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Eles fazem as doutrinas deles, os ensinos deles, transformam tudo em mentira e libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Às vezes não nega com a boca, mas nega com todas as práticas, com todas as atitudes que tem dentro de um ministério. O que é libertinagem? É fazer aquilo que Deus abomina. E o povo faz pensando que Deus está naquilo. Camuflados, né? Dissimulados. Tem muitas formas de dissimulação e de camuflagem. Judas 16 a 19 diz assim: os tais
Esses daí, viu? Falsos profetas, falsos mestres, esses que são lobos em pele de ovelha, que estão dentro de muitos lugares chamados igrejas. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Ah, eles fazem o que eles querem, o que eles mais amam fazer. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Enquanto serve, adula. Quando você não serve mais, é um belo de um pontapé. Vós, porém, amados, agora está falando comigo e com você. Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus. Lembra da verdade, lembra dos avisos, não é? Que nós recebemos, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores. Essa gente toda, amado, quando se reúne, ri das ovelhas. Essa gente toda, quando se banqueteia, tira sarro. Está cheio de vídeo na internet, aí no YouTube, você pode ver eles rindo, falando palavrões, né? Escangalhando, xingando as ovelhas de Jesus. Haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. O que a Bíblia diz? São estes os que promovem divisões. O que eles são também? É cheio de sensualidade, orgia. Tem muito adultério, muita fornicação, muita coisa ilícita. Há alguns anos, chegou aqui uma ovelha de um desses ministérios. E ela disse: bom, não posso ficar mais lá porque preciso de um gabinete. Nós demos o gabinete. E ela disse: bom, não posso ficar mais lá porque descobriram que o bispo fulano tem um caso comigo. Eu digo: ah, você é esposa dele? Não, querida, eu disse que ele tem um caso comigo. Ah, e? Então eu vou ficar aqui para a gente poder ter o caso livre. A gente se encontra fora do país. Eu disse: ah, é? É. Ele prega, canta, grava CD, vende, substitui o principal. Ele tem um probleminha, assim, ele tem uma tara. Como a gente não pode se encontrar, a gente faz sexo pelo computador e pelo telefone. Isso faz muitos anos, né? Logicamente, eu não estou aqui para dar nome a ninguém, denegrir ninguém, mas isso é fato. Os meus ouvidos e mais alguns pastores, pastoras, ouviram isso. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Não têm o Espírito. Eu encerro com 2 de Pedro, quase encerro, 2:1-3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias, ok, igreja? Lógico que uma mentira destrói. Se a verdade liberta, a mentira faz o quê? Aprisiona, escraviza, destrói. Heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Às vezes vem uma destruição, cadê a pessoa? Sumiu, desapareceu, foi para a África, foi para não sei o quê, foi preso, tem um processo, sei lá. E se não acontecer aqui, aguarde, tem um tempo em que a destruição virá. E muitos, agora dói a minha alma, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Não são poucos não, vocês viram os milhares? Tem lugar que vai cedo pegar senha para entrar dentro daquele lugar e ficar em pé. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, será infamado o caminho da verdade, por causa deles. Também, você sabe que as pessoas não veem os crentes com bons olhos, né? A sociedade. Por causa de quem? Nossa? Por causa deles. Também movidos por avareza,
farão comércio de vós. Já estava tudo aqui, não é? Com palavras fictícias, palavras de engano, de engodo, de mentiras, promessas falsas. Para eles, o juízo lavrado, já está determinado. A longo tempo, não tarda. E a sua destruição não dorme. Você já sabe o fim. Então, estão aí, pregando com avareza, fazendo comércio com palavras fictícias. Tem aí, no meio chamado cristão, terapias de vidas passadas. Só pode ser o demônio. Terapia do conselheiro interior. É outro capeta. Terapia da regressão ao útero materno. Só o inferno faria alguém voltar para trás. Jesus diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tem gente dizendo, não volta, lembra o que você fez, lembra o ponto lá, lembra os pecados, o Senhor falou, dos teus pecados eu não me lembro mais. Mas tem gente fazendo lembrar, regredir. Terapia do poder da mente. Santo Daime entrou na igreja cristã agora. É o Cristo das florestas. Já não bastava duende, agora tem o Cristo das florestas. Ecumenismo. Todos juntos em busca da paz. Impossível. Amós 3:3 diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Não dá, amados. Eu não ando junto com quem não tem acordo. Quem não concorda, quem não acorda a respeito de alguma coisa. Isto tudo não pode fazer parte da sua vida. Porque é o mistério da iniquidade lhe enganando. Agora, para lhe refazer, porque esses cultos a gente fica... Está faltando ar. Vamos nos refazer e encerrar. Segundo aos Tessalonicenses 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Ai, como é bom, não é? Você saber, eu saber que nós somos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Você é um predestinado, um eleito, um escolhido por Deus desde o princípio. Quando Ele criou o seu Espírito, criou para a salvação. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. E quem é a verdade? Jesus. Amados, se Jesus não fizer, ninguém mais pode fazer. O resto é mentira. E, segundo aos Tessalonicenses 2:15 a 17, vou pedir que os meus queridos músicos, cadê o Tiago que vem me acompanhar na oração final? Diz assim, assim pois irmãos, vai, se refaça aí agora. Permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ah, não é qualquer tradição, não é a tradição do chocolate, do ovinho, do coelho. Guardai as tradições, volta por favor, que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. É Paulo que está dizendo. A nossa tradição que nós temos que guardar é a revelação do novo pacto, da nova aliança. Amém? Próximo. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, que é o mesmo, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Aqui há a verdade, amados, porque Jesus está aqui. E onde Jesus está, a verdade está, e a verdade pode libertar. E quando a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará, você tem que acreditar que a partir daí, tudo pode acontecer. Feche seus olhos em nome de Jesus. Oremos. Pai amado e bendito, Deus de amor, Deus que desde o princípio
nos escolheu para a salvação. Nós te agradecemos, Pai, porque hoje nós não somos enganados. Jamais o povo que conhece a genuína graça de Deus jamais será enganado, jamais será induzido ao erro, jamais será hipnotizado, jamais será confundido, jamais, Senhor, terá dúvidas no coração, porque dúvida é do maligno. O povo que se chama pelo teu nome, que tem olhos iluminados, que conhece mistérios que agora foram revelados, este povo, Senhor, foi chamado para proclamar virtudes do Cristo verdadeiro, ressuscitado. Este povo tem que reinar em vida, tem que experimentar sinais, prodígios e maravilhas procedentes da verdade. E eu nesta hora, Jesus, eu chamo a existência no nosso meio sinais hoje, Senhor. Sinais, Pai, prodígios, maravilhas, milagres na vida deste povo, Senhor, que sabe que só pode vir de Deus, porque o que é de Deus, Ele vem sem dores, não vai acrescentar dor, tristeza, não vai nos fazer cair, tropeçar. Ó Deus, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os teus sinais são maravilhas. Ó Deus, tudo que tu fazes dura eternamente, para sempre. Tu não dás com uma mão e tiras com a outra, Senhor. Tu não dás para enganar o teu povo, Senhor. Tu não fazes sinais para depois, Senhor, passar uma rasteira nas famílias. O Senhor dá porque ama. O Senhor faz um sinal porque o Senhor é graça. Obrigada, Jesus, pelas vidas que aqui estão. Obrigada pela minha família que foi tirada de onde estava, Jesus. Obrigada por cada homem deste ministério. Ó Deus, que ao ter os seus olhos iluminados disse: basta, eu quero a verdade, eu vou seguir a verdade. Eu sou um proclamador de verdades do Evangelho, das boas novas da graça de Deus. Obrigado, Jesus, porque aqui está um povo firme, comprometido com a tua graça, Senhor. Aqui estão os jovens que não se deixam levar, Senhor, pela sedução de Satanás, Pai. Aqui estão homens e mulheres que não querem nada mais com filhos da perdição, com aqueles que são provenientes das trevas. Ó Deus, aqui estão pessoas que não fazem mais alianças, associações, casamentos, uniões com filhos do diabo, Senhor. Aqui está um povo, Jesus, que é chamado por ti de raça eleita, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para proclamar virtudes, homens e mulheres que são cabeça nesta terra e não cauda. Jesus, ó Deus, restitui os anos do engano, Senhor. Restitui os anos em que alguém aqui foi enganado, seduzido, enfeitiçado, embruxado. Ilumina os olhos do entendimento, Senhor. Levanta estas vidas com poder e glória, Jesus, para serem bênção para si, bênção para os que estão à sua volta, bênção na tua casa, Senhor, bênção nesta sociedade, ó Deus, cheia de incredulidade. Usa, Senhor, este povo neste final de semana, Jesus, para serem boca de Deus aqui na terra. Usa homens e mulheres com ousadia, com intrepidez, Senhor, para dizer: eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Vem e vê, vem e vê, experimenta da boa nova de grande alegria. Jesus, que sejamos usados, Senhor, para levar liberdade, libertação ao cativo, ao oprimido, alegria àquele que está desalentado de coração, Jesus. Ó Deus, coragem para aquele que está prostrado, que levemos esperança, Senhor, para aquele que se decepcionou, que podemos ser instrumentos nas tuas mãos, Senhor, na vida daqueles que esfriaram,
com a fé, os que apostataram da palavra, da comunhão dos santos. Usa-nos, Pai, usa esta igreja, usa cada homem, cada mulher, cada jovem que está aqui, Pai. Resgata o teu povo que está no meio da iniquidade ainda, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, queremos ser boca de Deus, queremos ser a tua boca nestes dias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa-nos para a glória do teu reino. E todo o povo do Senhor diga amém. Diga amém. Diga que assim seja, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para ser tua boca nesta terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos todos encerrar o culto com o nosso bispo Rai. Glória a Deus. Meu Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, Jesus, por estas sábias palavras. Obrigado porque mais uma vez nós crescemos no conhecimento da tua maravilhosa graça. Obrigado, Jesus, porque fomos plantados em um ministério que preza a divulgação e o ensino da verdade, ó Pai. Essa palavra edificadora de vidas, palavra transformadora, ó Deus, de ações, de atitudes, de comportamentos, ó Pai. Obrigado pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela Igreja Cristo Vive de São Paulo. Obrigado pela vida da nossa bispa, Jesus. Obrigado, ó Pai, porque nós temos esse lugar santo, abençoado, onde nós podemos receber, ó Pai, alimento puro e genuíno para as nossas vidas, para os nossos corações, para o nosso espírito. E por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que tomam posse dessa palavra, digam aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Graças a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amanhã é feriado, não saia correndo, louve a Deus conosco. Tem uma pequena reunião com a turma da graça sobre a saída deste final de semana com o pastor Maurício. Vamos louvar ao Senhor. Quem está feliz por pertencer ao mistério da piedade, louve! Vamos lá. Sua amor
Aleluia, glória a Deus, boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus, excelente sexta-feira, até domingo, e diga quem está ao seu lado, você faz parte do Ministério da Piedade. Glória a Deus. Boa noite a todos. Até domingo. Boa noite, internauta, Tchau. até domingo.